Agora eu convido o especialista em perícia contábil, Giancarlo Zanon. Aqui, como é que coloca? Excelentíssimos ministros, excelentíssimos ilustres senhores, boa tarde. Eu trago aqui um ponto de vista estrito com relação aos procedimentos usuais da perícia contábil financeira. Para que a tabela Price esteja no objeto da proibição do artigo 4º do decreto 22.626, evidentemente, nós precisamos identificar juros sobre juros vencidos. A tabela Price é caracterizada tecnicamente como sistema de amortização francês e, como tal, tem suas premissas. A premissa, o ponto principal da tabela Price é o cálculo da prestação constante, como está no quadro. Nota-se que existe, de fato, uma aplicação exponencial para a obtenção da prestação mensal, semelhante à fórmula que é usada no cálculo do juro composto. Contudo, seria uma análise superficial se apenas nós nos ativermos ao cálculo da prestação. Portanto, entendo necessário apresentar a decomposição dessas prestações, que são subdivididas em parcelas de capital e juros remuneratórios. Trouxe uma tabela mais simples que eu pude criar com um exemplo. Temos aqui um capital de R$1.000 a uma taxa de 1% ao mês pelo período de 12 meses. Portanto, seguindo o pressuposto da tabela Price, calculou-se a prestação previamente em R$ 88,85. Em seguida, seguindo as regras do modelo, necessariamente precisamos calcular o juro remuneratório. Portanto, 1% sobre o saldo devedor inicial, eu vou encontrar R$10, seria o juro do primeiro período. Em seguida, para encontrar o valor da amortização, eu vou pegar a prestação fixa de R$ 88,85 e vou deduzir o juro de 10. Então, eu vou encontrar a amortização de R$ 78,85, que vai ser o valor que vai deduzir o saldo devedor do período 1, saldo devedor do período inicial, do período 0, e vai indicar o saldo devedor do período 1. Portanto, 921,15. E essa métrica se repete durante todos os períodos. Portanto, no período 2, 921,15, 1%, 9,21. 9,21, deduzido de 88,85, 79,64. 921,15, deduzido de 79,64, 841,51. São cálculos simples. Então, nota-se que o juro remuneratório é a taxa de 1% que incide sobre o capital, sobre o saldo devedor. É o capital somente que está em posse do financiado. Não há o cálculo de juros sobre juros de períodos anteriores. Somente existe o cálculo de juros sobre o capital que ainda não foi restituído em posse do financiado. Portanto, com essa tabela, evidencia-se que a tabela Price não é objeto de vedação do artigo 4º do decreto 22.626, pois não há contagem de juros sobre juros. A aplicação exponencial é uma aplicação exponencial decrescente. Nota-se que os juros são decrescentes. Se houvesse rendimento de juros sobre juros, os juros seriam crescentes. Então, esse é o ponto. E essa afirmação é corroborada pelos professores já citados, inclusive por outros palestrantes aqui, apresentadores. Professor Abelardo Puccini, ele diz: o modelo Price foi desenvolvido no regime de compostos. Entretanto, as prestações de cada período são suficientes para pagar integralmente os juros dos períodos e ainda para amortizar parte do capital inicial financiado. Desta forma, esse sistema de amortização de capital não infringe a lei da usura. O professor também, Clóvis de Faro, que infelizmente não compareceu, também fez um artigo, um estudo no seguinte, o mesmo raciocínio. Ele aborda o sistema de amortização constante, aborda a tabela Price e também aborda o sistema americano. São esses três casos, e ele conclui: todavia, o que poderia se afigurar como paradoxal, desde que em cada um dos três casos não haja prestação em atraso, não há presença de anatocismo, ou seja, em conclusão,
Conquanto a anatocismo implique em juros compostos, o regime de juros compostos não necessariamente acarreta anatocismo. Ou seja, exatamente o que foi evidenciado na tabela. O sistema de amortização, ele se refere ao prazo de adimplência. Ele nunca vai se referir ao prazo de inadimplência, nunca haverá juros sobre juros vencidos. Então, essa afirmação está corroborada com Puccini e Clóvis de Faro. Então, neste ponto de vista, neste raciocínio que eu trago aqui, é relevante, é fundamental a atuação do perito para ratificar, para conferir que a tabela Price está sendo usada adequadamente, principalmente observando o conceito de capital, taxa e período. Mas ocorre em muitos casos que os quesitos que são colocados para o perito responder trazem, às vezes, em situações concretas, o pedido para se usar o método alternativo. E aí, só aproveitando para citar Ornelas e Peleias, que dizem o seguinte: é de se esperar que os quesitos impertinentes tenham sido indeferidos pelo juiz. Entretanto, ocorrendo em casos nos quais há quesitos impertinentes deferidos pelo juiz, cabe reiterar que produzir a prova pericial não significa apenas responder quesitos. O perito deve avaliar o teor dos quesitos. Se concluir que algum quesito deferido é impertinente, sua independência profissional e seu conhecimento técnico-científico devem ampará-lo na decisão de não respondê-lo. E por conta deste raciocínio, muitas vezes se pede ao perito cálculos alternativos, e o mais comum deles é o método de Gauss. Ciro Sandrini fez uma dissertação de mestrado, onde Remo Dalasana citou dizendo que o método de Gauss não se trata de um sistema de amortização, como é entendido ainda, um sistema de amortização a juros simples. Para seguir juros simples, para se calcular juros simples, de acordo com a Assaf Neto, é preciso respeitar o conceito da progressão aritmética, juros crescendo linearmente no tempo. Então, aproveitando esses conceitos e trazendo um exemplo, para ficar mais fácil a compreensão. Então, neste segundo quadro, eu trago aqui uma progressão aritmética nos termos do conceito do Assaf Neto. Então, eu tenho um capital de R$1.000, um período de 12 meses, uma taxa de 2% ao mês. Então, está ali a fórmula de cálculo, juros simples, capital vezes a taxa vezes período. Ao final de 12 meses, a progressão aritmética em juros simples vai conferir aí os juros de R$130. No segundo quadro, adotando a regra do método de Gauss. O método de Gauss é uma prestação, na verdade, um cálculo de parcela, não prestação, corrigindo, um cálculo de parcela. Essa fórmula foi deduzida do livro do Remo Dalasana. Então, obtém-se com essa fórmula o cálculo de uma parcela fixa. Então, com o mesmo exemplo, capital de 1.000, a taxa de 2% em 12 meses, a parcela fixa seria 93,09. Então, com esse ponto de vista, se o método de Gauss se propor a amortizar o total do capital tomado de R$1.000, ele não vai dar conta de fazer a remuneração de juros simples em progressão aritmética, ele somente remunerará R$117,12. Ao contrário, na segunda hipótese, se o método de Gauss se preocupar, então, em remunerar com juros simples, então eu estou simplesmente colocando ali os juros calculados no primeiro quadro de progressão aritmética, no último quadro, na segunda hipótese, né? Ele vai pagar, então, 130, ele não vai conseguir restituir o total dos R$1.000 de capital, ele somente vai restituir 987,12. Então, por essas constatações, eu afirmo que o método de Gauss não respeita o conceito da progressão aritmética. E ainda mais, ele não distribui os juros simples sobre o capital, sobre o saldo devedor. Esses exemplos aqui estão referendados por Remo Dalasana no seu livro de perícia contábil. Ele ainda coloca, ele assevera: a redução dos juros para a metade do que seria cobrado pela tabela Price, mediante a ilusão de que se trata de um sistema que computa juros simples. E aí existe aqui mais um exemplo para colocar a relevância de quando é usado o método de Gauss. É uma continuação do exemplo anterior. Do total das instituições fiscalizadas pelo Bacen, 2.172 instituições, 416 delas, 19%, são sociedades de crédito, investimento, financiamento, desenvolvimento, corretoras, arrendamentos, entre outras. Essas instituições apenas captam recursos mediante a emissão de título. E título, a base do custo do título é a taxa Selic. E na taxa Selic,
é inegável que existe o composto do juro composto, né? Está contido o juro composto. Então, admitindo-se hipoteticamente um exemplo, então supondo que uma dessas instituições, dentro dessas 416, captou R$1.000 mediante a emissão de um título. Então, ao final de 12 meses, com o juro composto de 1%, essa instituição a instituição terá que pagar ao final R$1.126. Tá? Então, supondo que a instituição financeira vai vender, então, esse recurso que ela captou. Ela captou 1.000, vai precisar devolver 1.126. Então, ela vai majorar, hipoteticamente, essa taxa de 1% a juro composto, vai majorar para 2% e vai vender como tabela price, como financiamento. Então, ao final de 12 meses, essa instituição vai esperar receber R$1.134, ou seja, o valor superior para ela honrar a captação de 1.126. Acontece que no meio do caminho, se uma decisão judicial, que foi motivada, foi fundamentada por um laudo pericial que adotou o método de Gauss, e a decisão afastar a tabela price e pedir para colocar o método de Gauss, ao final de 12 meses, a instituição financeira vai receber R$1.117, ou seja, valor inferior para honrar a captação de início. Então, basicamente, são essas minhas considerações. Eu concluo, então, a partir dessa exposição, que mesmo que a tabela price, mesmo que adote uma fórmula exponencial, semelhante à do juro composto, para calcular a prestação constante, mesmo com isso, essa aplicação não redunda, não resulta em incidência de juros sobre juros. Portanto, o sistema de amortização francês ou tabela price não se estaria contido no objeto da proibição tratada pelo artigo 4º do decreto 22.626. E como contribuição, dentro do possível, o conceito jurídico, então, de capitalização de juros deveria, então, observar a contagem dos juros sobre juros vencidos, mas observando o período da adimplência, pois os sistemas de amortização, seja qual for, não é apenas a tabela price, eles observam apenas o período da adimplência. As referências que foram citadas aqui, a Safineto, estatísticas do Bacen, Clóvis de Faro, Putin e Zana, e eu agradeço, espero ter contribuído, agradeço a oportunidade, muito obrigado. Eu agradeço.